Primeiramente, agradecer uma vez mais ao gentil convite da casa, desejando um feliz ano novo a todos os trabalhadores, todos os frequentadores, que a paz, a saúde e a harmonia se faça presente e morada em nossos corações neste ano que se inicia com muita alegria, com muitas emanações espirituais. Amigos queridos, o tema da noite surgiu de uma live que estávamos fazendo recentemente, e o nosso querido Jorge Miyashiro, aqui presente, e surgiu de uma ideia, pois já estávamos agendados para fazer esta live, e o tema veio justamente de uma outra live que estávamos fazendo. E aí veio uma questão muito pontual, e essa frase que os irmãos certamente já conhecem: Senhor, o que queres que eu faça? E a resposta de Jorge Miyashiro veio na sequência: e realmente fazer aquilo que o Senhor nos pede. Esta frase, Senhor, o que queres que eu faça, vem da passagem que está no livro Paulo e Estevão, naquele momento em que Saulo de Tarso estava indo em direção a Damasco para perseguir Ananias. E às portas de Damasco, um clarão luminoso, radiante, faz com que Saulo caia da montaria. E essa luminosidade extrema, ele se depara com o nosso Mestre Jesus, que fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E se deparando, caindo de joelhos, não conseguia sequer abrir os olhos, tamanha luminosidade do Mestre. Naquele momento, ele cai em si, literalmente, não só fisicamente, mas também ele cai em si e indaga ao Mestre: Senhor, o que queres que eu faça? Ele toma consciência de que aquele que a ele estava perseguindo era, na verdade, o Messias, o Mestre. E aí Jesus diz a ele: entre em Damasco, procure Ananias, e lá haverá de saber o que fazer. E nesse momento Saulo fica cego, e com toda essa dificuldade, ele é levado até uma hospedaria, e Ananias vem, aquele que ele iria perseguir é que vem acolhê-lo e retira as escamas da sua vista e devolve a visão a Saulo ainda. E é um momento muito marcante na história do cristianismo, pois aquele que estava perseguindo os cristãos se torna o grande apóstolo dos gentios, aquele que vai levar o evangelho do Mestre a todos os campos, E nós devemos a Paulo, antigo Saulo, pois ele muda de nome depois, nós devemos a ele o conhecimento do evangelho de Jesus, pois se não fosse por ele, certamente o evangelho de Jesus estaria circunscrito àquela região, e ele levou avante. Mas não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa árdua. Impôs a ele 3 anos de reclusão no deserto. E nós, muitas vezes, nos deparamos com situações do tipo. Situações que nos deparamos de estarmos sós, situações que nos deparamos de estarmos cegos, e que o Evangelho, a boa nova do Mestre, nos tira a cegueira da visão e nos devolve a visão espiritual. Quando nós tomamos conhecimento das verdades, nós não somos mais aquele velho homem. E como Paulo mesmo diz, já não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim.
Agora, esta passagem, esta pergunta, Senhor, que queres que eu faça, surgiu, obviamente, de uma reflexão quando nós comentávamos que na passagem do ano nós fazemos muitos desejos de ordem material. Quais os meus desejos para o ano que se inicia? Embora saibamos que o ano é apenas uma contagem humana, pois no plano espiritual o tempo não flui da mesma forma, da mesma intensidade, no mesmo momento. E naquele momento que estava conversando, né, naquela live, que nós fazemos certamente muitos e muitos desejos de ordem material. No novo ano eu quero comprar um carro novo, comprar uma casa, conquistar um novo emprego, fazer uma viagem, planos e planos de ordem material e pouquíssimos planos de ordem espiritual. Raríssimos somos nós que falamos, que almejamos sermos mais pacientes, mais benevolentes, mais indulgentes, menos maledicentes, mais ouvir e menos falar. E esses desejos de ordem espiritual que realmente vão dar a nossa transformação, que é a nossa verdadeira meta, que é a nossa reforma íntima. Falar do Evangelho é muito fácil. Falar das verdades espirituais é fácil. A gente coloca, faz até de uma forma meio brincando nas nossas lives, que fazer uma live, fazer uma palestra, não é tão difícil. Basta um pouco de preparo, boa vontade, um pouco de cara de pau para vir aquele a público e falar. Mas a grande verdade é o que vai nos tocar no nosso íntimo, que é a nossa transformação. Falar de Jesus é fácil, agora viver como Jesus viveu é a que é a grande dificuldade para nós. E então isso traz reflexões importantes para o nosso dia a dia. O que eu vou fazer? Não adianta eu chegar para falar, Senhor, o que queres que eu faça? Se pura e simplesmente eu não me proponho a me transformar. Estamos passando por momentos tormentosos perante a humanidade. Situações de pandemia que até então vivenciamos, guerras, problemas de ordem econômica, problemas climáticos que parece que a gente não passava por isso. E a gente está agora num momento crucial. E qual o caminho nós vamos trilhar? Quando Paulo traz essa pergunta, Senhor, que queres que eu faça? E essa também deve ser a nossa indagação ao Mestre. O que Jesus espera que nós façamos? Que nós compramos algo novo? Que nós façamos uma viagem de cruzeiro, uma viagem internacional, uma viagem? Não que isso não seja possível e seja proibido de forma alguma, mas aonde eu estou colocando os meus valores? Nas coisas materiais ou nas coisas espirituais? O que trarei na minha bagagem? Às vezes podemos ser aquela pessoa que trazemos o celeiro repleto de sementes, mas eu não me proponho a dar um passo para dividir o meu celeiro, não dar um passo para fazer um plantio, e de nada vale o meu celeiro repleto de bens, repleto de sementes, de semeaduras, como a passagem do Evangelho daquele jovem, né, que mandou destruir celeiros, construir outros, e naquele momento ele diz assim, descansa minha alma, pois tem para toda a tua vida. E o Senhor diz, nécio, ou seja, incauto, mal sabes que hoje levarei tua alma. Então, onde estamos colocando os nossos valores? Nas coisas materiais ou nas coisas espirituais? Então, é mais importante que nós, num determinado momento, possamos ter, às vezes, um pequeno saquinho com algumas sementes, mas que a gente se propõe a distribuir
como o óbolo da viúva, que a gente se propõe a plantar, que a gente saia do comodismo do nosso lar e vá ao encontro do próximo, pois aí sim estamos fazendo aquilo que Jesus nos pediu. Fazer aquilo que o Mestre espera de cada um de nós. E não pura e simplesmente esperarmos o momento oportuno. O momento é hoje. Quando eu me aposentar? Quando eu terminar a minha faculdade? Quando isso, quando aquilo, e vamos protelando indefinidamente. Vou deixar para a próxima encarnação. Às vezes trazemos um dom nato e enterramos aquele nosso talento à espera de uma encarnação futura, que a gente não sabe em que situação estará. Então aproveite os talentos que o Pai lhe concedeu. Se ele te deu um talento, não vá fazer como a parábola e enterrar aquele talento, mas procure transformar aquele talento em 2 ou 3. E quantos irmãos, infelizmente, recebem a bênção da inteligência, a bênção do Pai, e acabam, infelizmente, enterrando, esperando uma oportunidade mágica, como se fosse, aguardar a vinda do Cristo, em nós, na mesma situação de Paulo, para dar o nosso testemunho. Não. É hoje, é agora, é a partir desse momento. O que eu pretendo fazer com esse tempo de encarnação que nos resta? Então é importante que a gente tome consciência disso. E tomar consciência é colocar em prática. Que queres que eu faça? Sim, mas faça realmente. Não fica esperando que Deus mande um anjo ao seu lado e fale: olha, você tem que fazer isso. Pois Deus se serve de todas as pessoas, coisas e circunstâncias para dar os nossos recados. E os recados chegam das formas mais diversas possíveis. Uma simples mensagem espírita que você recebe na casa, uma leitura simples de um trecho, de uma frase que você vê às vezes nas redes sociais, já está sendo o direcionamento e o chamamento de Deus. Agora eu vou passar a palavra para o nosso companheiro Jorge, para que ele fale um pouquinho enquanto eu tomo uma água. Então, Luiz, quando nós escolhemos comentar um pouquinho a respeito desse tema, né, Senhor, o que queres que eu faça? Eu logo me imaginei na frente de Jesus, conversando com Jesus, né? Aí a gente coloca uma observação. Todos nós podemos fazer isso. Aliás, todos nós deveríamos fazer isso todo dia, né? Ganhar uns minutinhos, não é nem perder, né? Ganhar alguns minutinhos da nossa vida diária para ter esse contato, para ter essa sintonia com a espiritualidade, com Jesus, com nossos mentores, anjos guardiões, quem seja, mas temos que fazer isso, uns minutinhos, ganhar esses minutinhos por dia. E estou eu lá, conversando com Jesus e todo animado, né? Ano novo, vida nova. Chego para Jesus e falo: Senhor, o que queres que eu faça? Aí Jesus me olha, aquele olhar paciente, né? Muito paciente. Só que ele pergunta: meu irmão, Jorge, por que você me pergunta isso? Eu: não, Jesus, ano novo, quero progredir, quero melhorar, quero crescer, né? Quero evoluir, então eu gostaria das suas dicas, né? Me dê algumas orientações. Aí Jesus me olha e fala: olha, essa resposta, a resposta dessas perguntas, você vai encontrar dentro de você mesmo. Então, faça o seguinte: olhe-se, analise-se, mas com humildade, paciência, coragem às vezes, né? Perseverança e principalmente com fé. Acredite em você, no seu potencial, na sua capacidade. Como eu já falei, isso Jesus fala, né? Como eu já falei anteriormente, vós sois deuses
e podereis fazer até mais do que eu já fiz. Então, tenha fé em você. E também tenha fé na minha presença. Estou sempre estendendo as mãos. Aí cabe a você estender a sua nos momentos de dificuldade, que com certeza a gente vai te ajudar. Eu já fiquei meio assim, né? Aí ele ainda complementou o que você acabou de falar também, na verdade, né, Luiz? A pergunta não é, Senhor, o que queres que eu faça? Pergunte-se, Jorge, o que você precisa fazer? E o principal, Jorge, o que você quer fazer? E faça. E faça. Dentro das suas limitações, dentro das suas capacidades, mas acredite que você é capaz de muita coisa. Eu já fiquei meio assim, né? Já entendi a mensagem. Ainda complementei, né? Mas Jesus, mais alguma coisa, mais alguma orientação, né? Aí Jesus vem e fala uma outra coisa. Procure compreender o meu evangelho. Entenda, compreenda, se necessário estude, porque esse conhecimento vai te ajudar e vai te ajudar muito na sua vida. Não só nessa encarnação, mas na sua vida. Os momentos de dificuldade, com certeza esse conhecimento vai te ajudar. Eu já fiquei meio assim, então, obrigado então, né, Jesus? Obrigado. É o que a gente deveria fazer todo dia, agradecer primeiramente, né, em vez de pedir, né? Primeiro agradecer. E fui fazer essa minha autoavaliação. Só que a Luísa, quando eu me autoavaliei, o negócio ficou feio. Aí misturou um negócio de uma frustração, uma decepção, um pouco de medo, né? Insegurança. Só que aí vem a diferença, né? No nosso caso do Espiritismo, né? O pouco conhecimento que eu tenho do Evangelho de Jesus já me deu que tapa na cara, né? Pá, né? Então, olha, vamos fazer alguma coisa então, né? Não vamos desistir. Isso aí tem que ser o seu autoconhecimento, o seu reconhecimento, a sua conscientização tem que ser um estímulo. Poxa, eu não presto? Então o que eu preciso fazer para prestar para alguma coisa? E começar essa... O Espiritismo sempre fala da reforma íntima, né? Aí me veio aquela história de eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, só que eu não vou morrer assim. Não vou desencarnar assim. Eu vou desencarnar melhor do que eu nasci. Muito melhor? Aí depende de cada um, né? Depende da minha vontade, principalmente, e da minha capacidade. Mas um pouquinho, com certeza, eu vou desencarnar melhor do que eu nasci. Ah, Luiz. E até me veio, quando você falou do Saulo na estrada de Damasco, tá lá, Jesus falando, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí me vem aqui, estou na minha estrada, na minha estradinha, estou esburacado. Aí vem Jesus falando, Jorge, Jorge, por que você não me segue? Por que você não me segue? Aí, mas a gente vai tentando, né, Luiz? Vai tentando um pouquinho, dando um jeitinho aqui, outro jeitinho ali, tentando seguir Jesus, né? Não é verdade? Com certeza, Jorge, com certeza. Ah, E realmente, Jorge, você fez uma análise que eu fiquei pensando, né? Porque às vezes a gente faz a nossa oração e eu falo que às vezes nós não sabemos orar, né? A gente simplesmente redeclama um Pai Nosso, ou uma outra oração, uma Ave Maria que seja, e fica uma coisa meio mecânica. E esse teu exercício, Jorge, foi muito interessante, porque você estabeleceu um diálogo geralmente, realmente com Jesus. Fazendo aquela questão, aquela autoanálise da questão 919 do Livro dos Espíritos, na recomendação de Santo Agostinho, você naquele momento estava conversando com Jesus. E diferente de irmã Dulce, que uma vez perguntado a ela, irmã, como que a senhora ora? Eu vejo a senhora estando compenetrada, orando para Jesus. O que a senhora fala para Jesus? Ela diz assim, eu não falo nada.
eu só escuto. É, irmã. E o que Jesus fala? Ele também não fala nada. Ele só escuta. E essa ligação, né, de só ouvir Jesus, tanto de um para com o outro, realmente traz a nossa essência de coração a coração. E você conseguindo, né, trazendo essa reflexão para nós, nos mostrou a possibilidade da gente conversar com Jesus de igual para igual. Ali aquele amigo querido, Senhor, me ajuda então, como que eu posso melhorar? Como que eu posso me transformar numa pessoa um pouco melhor nesta atual existência? Pois se a gente sempre coloca que estamos vivendo a nossa melhor encarnação, pois certamente já erramos muito no passado, estamos errando, infelizmente, ainda nesta, mas já temos um pouco mais de conhecimento. E já não podemos mais alegar ignorância daquele que errou por desconhecimento, mas por saber. Muitas vezes erramos deliberadamente, por vaidade, por orgulho, por falsa modéstia. Então, tomarmos consciência nesse encontro com o Mestre, e a gente não precisa ir à estrada de Damasco, nós não precisamos fazer o caminho da fé, e não precisamos também nem trilhar essa estrada esburacada, como você colocou, mas no íntimo do nosso quarto, como Jesus falou, a sós, estabelecendo esse diálogo com Jesus, conversando com ele. E eu lembrei também, Jorge, que muitas vezes nós não temos a possibilidade de receber uma intuição ou receber, por exemplo, uma mensagem, uma psicografia de uma orientação espiritual, embora nós tenhamos a literatura espírita repleta de livros com milhares e milhares de mensagens que basta você abrir ao acaso, que a gente sabe que o acaso não existe, e certamente você vai receber uma intuição e uma orientação sobre aquilo que você está precisando. Mas muitas vezes nós nos deparamos com uma situação no nosso dia a dia, na rua, em algum estabelecimento comercial, e a gente não sabe como agir naquele determinado momento. E aí a gente sempre fala, na dúvida, leve Jesus com você. Jesus está entrando junto com você. E ao estar junto de Jesus, você vai saber como você deve agir. Olhando nos olhos do Mestre, você vai saber se você deve fazer ou não fazer tal coisa. E tem um preceito que fala, né? Na dúvida, abstém. Então é preferível, muitas vezes, não fazer o mal, que talvez estivéssemos tentados a fazer, mas lembrarmos muitas vezes que omitir-se ante uma ação benéfica e positiva já é fazer o mal. A nossa omissão, muitas vezes, pode se transformar no mal se nós não agirmos de acordo com o que diz os preceitos do Evangelho. Então, a grande transformação espiritual que nós almejamos neste ano que estamos iniciando é o que Aloísio, que Jorge, o Ano Novo espera de nós. Não o que o Ano Novo espera de mim, mas o que eu posso ser melhor, que o Jorge pode ser melhor neste ano que está iniciando. Para que a gente chegar no final do ano e no balanço, que infelizmente nem sempre fazemos o balanço diário, mas no final, quando estivermos daqui a um ano, praticamente, falar que melhora eu tive neste ano que passou. O que atitude eu consegui? E muitas vezes, Jorge, a gente fica assim um pouco na dúvida, pois a gente sabe que da nossa fragilidade, da nossa pequenez, e a gente se deparando com tantos e tantos defeitos para transformarmos, a gente fala assim, nossa, a gente se vê frente a uma montanha enorme. Mas nós não precisamos trabalhar o nosso maior defeito, a nossa maior dificuldade.
pois certamente a gente sucumbiria se fosse transformar a grande dificuldade, a grande montanha. Mas vamos trabalhar no nosso menor defeito e vamos estabelecer como meta, neste ano que se inicia, eu pretendo ser um pouco mais bondoso, um pouco mais caridoso para com as pessoas com quem convive comigo, ser um pouco menos maledicente, menos julgador, menos crítico, menos reclamar e mais agradecer. Tem tantas e tantas coisas que nós podemos trabalhar e a gente está colocando apenas a guisa de exemplo, pois cada um de nós sabe onde ele aperta o sapato e a gente sabe que não vamos nos transformar de Saulo em Paulo numa única encarnação, pois somente espíritos de escol, aqueles que conseguiram já uma trajetória, conseguem em uma única existência transformar-se. E vejam que Saulo no caso, né, não foi bonzinho não. Perseguidor de cristãos, mandou matar Estevão em apedrejamento, cometeu barbáries e se transformou ao encontro do nosso mestre, sendo grande divulgador da Boa Nova. Pode falar mais um pouco, Jorge. O que me veio à mente acho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O homem de bem, né? Aquelas características do homem de bem. E normalmente o que a gente ouve nossa, não passo da primeira linha, né? Não chego na segunda linha. Então a gente acaba sempre dando aquela fugida das nossas responsabilidades, né? Que deveria ser o contrário, né? A gente lê e fala, nossa, estou longe, mas vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer dessa primeira linha, dessa segunda, dessa terceira orientação, né? Que realmente, na nossa atual situação, são características ainda, pelo menos no meu caso, né, pessoal, um pouco distantes, né? Mas não impossíveis, né, Luiz? O Espiritismo vem e fala, Jesus, como acabei de falar, nós somos deuses, né? Mas que temos essa possibilidade. E enfatizar novamente o que eu comentei, né? A gente precisa ganhar todo dia uns minutinhos com esse contato com a espiritualidade. Ah, mas a minha vida é corrida, eu já acordo, já tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E quando chega de noite já estou cansado, já desmaio na cama. Mas é fundamental principalmente nos dias de hoje, né, Luiz? Principalmente nos dias de hoje, esse contato com, no mínimo, com o nosso mentor, né? Que a gente acaba sempre esquecendo, nosso anjo guardião, né? Coitado, ele está do nosso lado ali, a gente, nem lembra dele. Não é verdade? Sim. Então, a gente tem que ter, como você comentou, aquela velha história, né? O lado espiritual é mais importante que o lado material. Só que a gente não presta muita atenção no conteúdo da frase, né? Todos são importantes, Jorge. A parte material é importante, sim. Também faz parte. Pois estamos vivendo, né, num planeta material, nós estamos habitando um corpo material. Na condição de espíritos habitando um corpo material, temos responsabilidade com esse vaso sobreviver, que nos acolhe. Precisamos sobreviver. Tá certo, né? É só que a gente... o próprio mundo, né? Parece que nos joga no dia a dia essa parte necessidade material, né? Parece que te joga a cada momento mais necessidades materiais, mais pressões com relação à matéria, né? É a gente trabalhar a questão entre o supérfluo e o necessário. Muitas vezes, o nosso supérfluo seria o necessário para muitos. E a gente precisa tomar consciência, pois senão a gente fica só em busca das coisas materiais, como eu estava dizendo. Não que as coisas materiais não são importantes, não que você não possa viajar, não que você não possa desfrutar de um veículo para sua locomoção, ter uma casa que te abrigue das intempéries, tudo isso é necessário. Mas cuidado com o supérfluo, pois a gente acaba se perdendo muitas vezes no supérfluo. E o Simão Pedro de Lima, ele fez uma vez uma
uma colocação muito interessante. Ele se baseia no filósofo Balu, do filme Mowgli, que fala assim: eu digo o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. E esse extraordinário é que muitas vezes nos leva à perdição. Quando a gente coloca os nossos valores nos ganhos materiais, nas conquistas, nas disputas por valores, por propriedades, por questões que vão ficar aí. Quantas e quantas discussões, desavenças familiares, por questões de herança, famílias que se separam por questão de posses que vão ficar aí, pois a gente vai levar nada. Nós vamos levar apenas, então, somente as nossas conquistas espirituais e o nosso conhecimento. E, aliás, são duas asas que a gente sempre coloca, né? Em termos de doutrina espírita, as duas asas que vão nos impulsionar. E ambas são importantes. De nada adianta eu ter todo o conhecimento se não tiver a moral. De nada adianta eu ter todo o amor, toda a caridade, se eu não trago o conhecimento dentro do meu coração, dentro da minha razão. São coisas importantes que nós precisamos e devemos levar avante. Importantíssimos para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento espiritual. Então, o que Jesus espera de nós? O que o Ano Novo espera de nós? A nossa transformação, a nossa reforma íntima, mas também não uma reforma íntima que se transforme em um martírio, mas saibamos valorizar as nossas conquistas. Que conquista eu já consegui trazer de ganho espiritual? Eu tenho que trazer, referendar coisas boas que eu já conquistei na minha vida. E não falar assim, não, eu sou um poço de vermes, eu sou ainda muito, muito pequeno do ponto de vista espiritual, sim. Mas não fique também nesse martírio, nesse silício eterno, se chicoteando. Não, vamos valorizar as nossas conquistas. Espiritismo é alegria, é crescimento espiritual. E vamos modificar com amor. E como a gente estava até trazendo, né, o Jorge colocou uma questão muito importante, que eu lembrei daquela frase que o Chico coloca, né, que Jesus não nos pede que a gente escale o Everest, que faça sacrifícios enormes, mas ele pede apenas e tão somente que nós amemo-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Difícil? Claro que é difícil. Se fosse fácil, a gente já estava habitando colônias espirituais de luminosa efervescência espiritual. Mundos felizes, mundos ditosos, ainda estamos habitando esse planeta no segundo degrau da evolução espírita, um planeta de provas e expiação a caminho da regeneração, que só se dará quando nós efetivamente regenerarmos. Não vai acontecer num passe de mágicas, não vai acontecer num determinado dia fatídico, não. Vai depender da evolução espiritual de cada um. Só que o planeta está em evolução e transformação. E é importante que a gente tome consciência. Para que a gente aqui consiga habitar o planeta regenerado, é imprescindível que nós que nós trazemos dentro de nós a túnica nupcial, ou seja, a nossa verdadeira transformação. Não de fachada, não de falar, mas de agir, de pensar, de sentir e de viver aquilo que falamos. Pois, como eu estava dizendo no começo, falar é simplesmente fácil. Vivenciar o que Jesus espera de nós, que é a grande dificuldade que estamos almejando, né? Fala mais um pouco, Jorge. Então, por isso que na conversa que eu tive, né, que Jesus, o conselho de Jesus e da espiritualidade em geral é buscar conhecimento, né? E nós, ou pelo menos a maioria de nós que está acompanhando aqui, desde que a maioria seja espírita, né? A doutrina espírita traz
conhecimento, né? Basicamente é isso, é o conhecimento que vai acabar nos ajudando, entendendo o porquê de algumas situações, com esse conhecimento que a gente sempre fala. Com conhecimento, algumas situações a gente consegue desviar, outras situações a gente consegue resolver, e infelizmente algumas situações a gente tem que aceitar, suportar, entre aspas, resignar, né? Então, o conhecimento, pelo menos na minha opinião, da doutrina, é fundamental. O conhecimento e o espiritismo é muito racional, equilibrado, lógico, né, Luiz? Tem sempre uma explicação coerente para as coisas. Então, esse conhecimento, essa busca vai nos ajudar muito mesmo. Até, que eu já falei em algumas palestras na casa, né? Ajuda até mais que um passe espiritual, uma cirurgia espiritual que, de repente, né? Eu já participei de uma cirurgia, já bem mais antigamente, e me curei, né? Me curei. Isso é prova prática mesmo. Só que ao mesmo tempo com pessoas que participaram junto comigo, né? Que as recomendações eram não beber, né? Não fumar. Aí quando a gente teve o retorno da, da cirurgia, né? Eu não aguentei, eu fumei, eu bebi, e aí? Então tem essa coisa da nossa participação, né? Da importância do nosso entendimento e da nossa atitude, da nossa mudança, né? Então milagre não vem assim, não vai cair do céu, né? É muito infelizmente, do merecimento mesmo. A realidade é essa, né? Do merecimento. Então a gente tem que fazer por merecer, né, Luiz? Exatamente. E uma vez eu estava vendo uma reportagem e a respeito das pessoas conseguirem algo, de alguma cura espiritual que seja, né? E a pessoa falou assim, que a pessoa precisa ter fé. E aí a pessoa questionou, mas e se a pessoa não tiver fé, ela não vai ser curada? E a pessoa respondeu, sim, ela pode ser curada sim. Pois às vezes ela não tem fé, mas ela tem merecimento. E o merecimento é a chave que dá condição para que a pessoa possa receber. E o merecimento se faz pelo trabalho no bem, pela prática da caridade no dia a dia. E a caridade não é apenas tão somente na esmola, já falamos várias vezes sobre isso, mas principalmente a caridade moral, a caridade do amor, a caridade da tolerância, da paciência, das amizades vivenciadas no dia a dia. Quando você ouve uma pessoa aflita, quando você tem 5 minutos de atenção para as dificuldades dela, quantas e quantas formas nós podemos fazer a caridade. E a caridade, né, segundo entendia Jesus, é aquele famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Simples, prático e objetivo, mas tão difícil de colocar em prática, né? Tá certo, Luiz. Luiz, vamos encaminhar para o nosso encerramento, alguma coisa para finalizar, Luiz? Não, eu só queria agradecer uma vez mais a presença de amigos queridos que estão aqui conosco, a Adri, a Daniela, quem mais eu vi aqui, deixa eu ver, o Jorge Miyashiro também, a Débora, a Maria Santos, e o nosso querido Enio, que está aí comandando a nossa live aqui. Gratidão a todos vocês, agradecendo uma vez mais aos amigos aí da Fraternidade de Irmã Maria, pedindo que bênçãos de luz derrame sobre todos. E como sempre, né, a gente sempre finaliza desejando... Não, mas não vamos finalizar ainda não. Então não vamos finalizar ainda não. Então tá bom, eu achei que você já ia caminhar para o final. Para você finalizar a sua fala. Perfeito, tá mas certo. A live, algum comentário ainda, alguma coisa, alguma colocação? Boa noite a todos. Vou deixar aqui alguns comentários que foram colocados no Facebook, também no YouTube, alguns
Alguns só, né, que foram pontuados durante a live, só para registrar a presença dos nossos amigos. O Luiz já comentou, mas vou falar aqui rapidamente também pelo Facebook, que estavam nos acompanhando. Primeiro, boa noite a todos que estavam nos acompanhando e também um feliz ano novo para todos os nossos amigos que estão sempre nos acompanhando ao longo desses anos na Fraternidade de Mamaria, acompanhando nossas palestras. Quem está aqui pela primeira vez também, sejam bem-vindos e aproveitem, se inscrevam no nosso canal da Imamaria e também acompanhem os trabalhos do nosso amigo Luísio Sônico pelo Instagram, né, Luísio? Isso, @reflexões.aloysio. Estamos fazendo lives às segundas e quartas-feiras, agora às 22 horas. Aí o link para vocês ir conhecer a página dele está na descrição dos nossos vídeos, tanto do Facebook quanto do YouTube. E aí, retornando aqui, dando boa noite para a minha irmã Lília, nos acompanhando. O meu irmão também, Robson. Boa noite para você, Robson. Renata de Oliveira, sempre nos acompanhando. Feliz 2024 para você, Renata, e para a sua família. Lá de Angra dos Reis, já está desde a pandemia nos acompanhando. Muito bom, né? Nilce Milan também, como a Débora Areal, que o Luiz comentou. Ela deixou umas frases legais que eu vou pontuar, que é: não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Isso é um mantra para todo mundo, né? Com certeza. A nossa amiga Neuza Maria Estopa, que também já também tem palestras aqui na casa, se eu não me engano, tem até palestra marcada já com ela. Se não tiver, a gente marca com certeza. E Daniele, lá dos Estados Unidos, Virgínia, nos acompanhando. Boa noite para você, Daniele. Feliz night. Feliz 2024 para você e sua família. Essa eu sei que tem palestra marcada. Em breve teremos uma palestra da Débora, da Daniele. E o Joseni Costa, lá de Manaus, comentou aqui: ninguém veio para ficar, viemos para aprender e ajudar. Com certeza. E eu acho que é isso. Aqui pelo Facebook, só uma boa noite para o William, trabalhador da casa, nos acompanhando. Boa noite para você, William. Feliz 2024. E agradecendo pela palestra para vocês dois. Feliz ano novo, meus amigos. É isso aí. Feliz ano para você também, William. Você e a sua família. Prontinho, recados dados. Não, Luiz, eu vou dar uns recados da casa, tá? Depois dos recados, aí você faz uma peça final. Pois não, Jorge, falei sim, tá? Com certeza. Só fazer uns recadinhos aqui. Então, a Fraternidade Espírita Irmã Maria continua com a campanha da formação das cestas básicas. Inclusive, a casa volta à atividade no dia 16, agora na terça-feira que vem. E logo no dia 18 já vai ter a cesta básica para ser oferecida. Então, para quem puder auxiliar, né, quem puder ajudar com pouca coisa que seja, com certeza vai ser muito útil. Então, para quem quiser levar presencialmente, terça, quarta, e aos sábados também a casa atende, né? Terça e quarta, a partir das 19h30, mais ou menos até umas 22h, terça e quarta, e no sábado das 8h30, 8h, mais ou menos até umas 16h. Está na Rua Solar dos Pinheiros, 388, na Avenida Industrial. A casa se localiza ali na zona leste da cidade de São Paulo, pertinho de Santo André, pertinho da estação Vila Tolstói do Monotrilho. Então, muito fácil. E qualquer dúvida, contate pelo WhatsApp 11, estamos em São Paulo, 947586327. 11 947586327, tá? E quem estiver longe também, quiser e puder colaborar financeiramente mesmo, a casa tem uma conta no Santander, na agência 229, a conta corrente 1.300.943-2, e o Pix, né? Hoje em dia se faz tudo por Pix, CNPJ da casa, 07-123-337-000135. E qualquer dúvida, 11 947586327, tá? Qualquer valor, qualquer quantia, com certeza vai ser muito útil para os trabalhos da casa e principalmente para a formação das cestas básicas para o atendimento das famílias carentes da nossa região, tá certo? E
as palestras da semana que vem. No dia 16 começa a atividade da casa, né? Então, a palestra presencial e online. Isabel Cristina, uma trabalhadora da casa. O tema da Isabel: reconhece-se o cristão pelas suas obras. Está na terça-feira, dia 16, a partir das 20 horas. Chega um pouquinho antes quem for presencialmente, né? Na quarta-feira, 17, dia 17 às 20 horas, presencial e online também, direto da Fraternidade. Jair Crovador, lá da Casa Branca do Caminho, aqui de São Paulo. Tá? Só ele não colocou o tema ainda. Na quinta-feira, dia 18, nosso amigo já Fábio Fadel, lá da Praia Grande, São Paulo também. O tema do Fábio, quadro da vida espírita. Só que é só online, tá? Na quinta-feira, só online. E no sábado também só online, às 20 horas, nosso amigo já, André Aires. O tema do André vai ser Janela da Vida, tá? No sábado, às 20 horas. E todos os programas pelo YouTube e Facebook da Fraternidade Espírita Irmã Maria, tá? Então, quem puder, vai lá, faça um comentário, dá uma curtida e principalmente faça parte, comece a se integrar na família Espírita Irmã Maria, tá bom? E relembrando que o estudo do Céu e do Inferno vai se reiniciar dia 19 de fevereiro, tá bom? Seu Genival Batista, que é toda segunda-feira das 20 às 21h30. Então vai reiniciar o estudo do Céu e Inferno 19 de fevereiro. Certo? Isso quando tiver presencial e online também. Quem quiser ir na casa, pode ir lá. O Solar dos Pinheiros, 388 Industrial. Certo? E eu acho que é só. Tá bom? Então agora você faz a peça para a gente finalizar, Luísio? Faço sim, Jorge, com prazer. Gostaria então, nesse momento, de convidar a todos os nossos amigos, encarnados, desencarnados, que estão nos acompanhando pelas redes sociais ou que vão assistir depois. Se assim sentir confortável, feche suavemente seus olhos. Tome uma inspiração profunda. E à medida que vai expirando, vai relaxando o seu corpo, abstraindo a sua mente. Mentalize ao seu lado a doce presença do nosso Mestre Jesus. Vamos conversar com Ele, dizendo do fundo do nosso coração: Mestre amigo, aqui nos encontramos reunidos em seu nome, primeiramente para agradecer tanto amparo, tanta proteção, tantas energias que estão envolvendo os nossos corações. Agradecemos pela presença em nossas vidas, pelo seu evangelho de luz que acalenta os nossos corações. Mas, Mestre, ainda somos crianças do ponto de vista espiritual. Embora agradecemos, ainda temos tanto a lhe pedir. Pedir que possa abençoar a cada um de nós que aqui se encontra, que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos, que nos pediram preces, ou sabemos que passam por dificuldades, que possa abençoar todos os trabalhadores, frequentadores da Irmã Maria, derramando bênçãos de luzes nesta casa de amor e de trabalho espiritual. Que possa visitar os lares dos doentes e também os hospitais, asilos, orfanatos, as prisões ou irmãos que perambulam pelas ruas sem um teto, sem um lar. Enfim, Mestre querido, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que possa amparar esses corações, trazendo luzes de amor e serenidade espiritual. Agradecidos pela oportunidade deste pequeno trabalho, rogando que as bênçãos de Deus derrame sobre todos nós
fazemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso, estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E assim seja, Senhor. E assim seja. E para finalizar, desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E assim seja.